Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, vamos aí agora resolver a lista de função do primeiro grau. Lembrando que essa lista eu dividi em duas partes, tá? Então essa daqui vai ser a primeira parte, que são os exercícios de aplicação, tá? Depois nós passamos para um nível intermediário, tá? Que é a parte 2 dessa lista. Então tem exercícios da SpaceX, da AFA, da EAR, da ESA. E depois, quando a gente terminar a função do segundo grau, a gente vai ter uma listinha de função do segundo grau no mesmo estilo. E aí a gente vai fazer uma lista revisando com exercícios de nível alto a função do primeiro e segundo grau, que é um assunto muito importante, pessoal. São dois assuntos que são muito cobrados e eles servem de base para as próximas funções que nós vamos ver. Tranquilo, galera? Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos fazer aqui o exercício 1, tá? E o exercício 1 diz o seguinte: determine os zeros das funções a seguir. Galera, quando ele pede para determinar os zeros da função, nós temos que igualar isso a zero, ou seja, ele quer a raiz, o valor que zera isso daqui. Então, nessa primeira função, nós vamos colocar no lugar de y o zero, e aqui nós acharemos o x que causa zero. Passo o menos 2 para lá, né? Então esse aqui é o item A. Passo o menos 2 para lá, nós temos que menos 2 é igual a 5x, x é igual a menos 2 quintos. Beleza? Então, essa é a raiz do item A aqui, ou seja, o zero dessa função. Vamos para o item B, galera, que igualamos aqui o zero a menos 2x. O menos 2 passa dividindo, a gente vai ter zero dividido por menos 2, e zero dividido por qualquer coisa, né, pessoal? É zero, tá? Então, muito simples aí. Quando ele pede os zeros da função, significa que o y vale zero, né? E aí, finalmente, o item C, que nos dá aí y tem que ser zero, x dividido por 2 mais 4. Passa esse 4 para o outro lado, né? Então vai ficar menos 4 igual a x dividido por 2. E esse 2 passa multiplicando, né? 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. Está aí o zero dessa função do item C. Beleza, pessoal? Então, bem tranquilo, né? De boa aí mesmo. Aí, galera, essa 2 aqui, a gente simplesmente precisa analisar só olhando, né? Ele fala o seguinte, ó, classifique cada uma das funções seguintes em crescente ou decrescente. Pessoal, o que ocorre, né? Para a função ser crescente, né? Então, lembrando, a função tem essa cara aqui, né? ax mais b. Se o a for maior que zero, a função é crescente. Eu expliquei isso para vocês na aula passada. Se o a for menor que zero, essa função é decrescente. Tá? E aí a função sendo decrescente, aliás, o a sendo negativo ela é decrescente e o a positivo crescente. E aqui nós vamos analisar isso, tá? No item A nós temos y igual a 4x mais 6. Quem que é o a aqui, galera? O a é quem acompanha o x, tá? Então este cara é positivo, então essa função ela é crescente, beleza? Já no item B, esse a nosso é negativo, então o que vai ocorrer aqui? Essa função ela é decrescente. E essa função aqui, como é que vai ser? Bom, olhando assim não dá para saber, a gente vai ter que desenvolver. Então vamos lá, ó. O item C vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ele dá isso daqui: x mais 2 ao quadrado menos x menos 1 ao quadrado. Galera, dá para fazer de dois jeitos aqui, mas o jeito que eu escolhi é fazer o desenvolvimento, tá? Então, para quem não viu, para quem não sabe isso daqui que eu vou fazer, tá na matemática básica, na parte de produtos notáveis, tá? Isso aqui vai ser o quadrado da soma, o quadrado da diferença, ou você pode fazer isso daqui pela diferença de quadrados, mas eu vou desenvolver. Então, vamos lá, ó. Quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, então vai dar 2x vezes 2 vai dar 4x, mais o quadrado do segundo, que vai dar 4. Menos, não esquece o parênteses aqui, porque depois vai mudar tudo. Vamos lá. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Então, está desenvolvido aqui. E aí, o que vai acontecer? Ó? X quadrado mais 4x mais 4. E esse menos vai trocar o sinal de todo mundo. Então, vai ficar menos x quadrado mais 2x menos 1. Esse x quadrado com esse menos x quadrado vai dar zero, né? 4x mais 2x é 6x, mais 4 com menos 1 vai dar mais 3. Então, na verdade, galera, essa função do item C é 6x mais 3. Tá? E aí o a aqui ele é positivo, então essa função ela é
crescente, beleza, pessoal? Tranquilo? Legal, vamos para 3 agora. Vamos só resolver agora o exercício 3. Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. Opa! Quase que eu apaguei o que não devia, né? Então vamos lá, ó. A função de variável real definida por f de x igual a 3 menos 2a vezes x mais 2 é crescente quando? Então vamos lá, pessoal. Ele dá esta função aqui, ó. F de x igual a 3 menos 2a. Tá? Isso aqui vezes x mais 2. Galera, o que acontece? Novamente, eu vou colocar como funciona a função do primeiro grau. Ó. Ela é igual a ax mais b. Quem que está acompanhando o x aqui? Esse cara, tá? Então, esse cara que faz o papel de a nessa função aqui. Então, ele quer que ela seja crescente, né? Então, a função real tal é definida por essa lei aqui, é crescente quando? Bom, ela é crescente quando o a é positivo. Mas quem que é o a, galera, dessa função? É 3 menos 2a, certo? Então, se ele quer que seja crescente, ele quer saber para quando é crescente, nós vamos definir que isso aqui é maior que zero, tranquilo? Isso aqui é uma inequação, nós não vimos ainda, tá? Mas essa é uma inequação simples que rapidamente eu consigo explicar para vocês. A inequação você resolve igual a equação, tá? Só tem que tomar cuidado com alguns detalhes, mas nesse caso aqui nem isso vai precisar. Menos 2a passa para o outro lado, ó. Beleza? E você passa o 2 dividindo, então vai ficar 3 dividido por 2 é maior que a, ou seja, a é menor que 3 meios que está na alternativa B. Beleza? Só toma cuidado, galera, já adiantando para vocês, a gente vai ver isso com mais detalhes. Se esse 2 aqui fosse negativo, né, se por exemplo ficasse assim, ó, 1 é maior que menos 2a, vamos supor que fosse uma outra equação. Eu passo esse menos 2 dividindo, galera, o que na verdade vai acontecer? Na verdade, você primeiro precisa tirar esse sinal de negativo daqui. Como? Multiplicando por menos 1. Aí vai ficar menos 1, só que esse cara inverteria, tá? Ó, menos 1 maior, ele ficaria menos 1 menor que 2a. E aí você passa o 2 dividindo, vai ficar a maior que menos meio, tá? Então tem que tomar muito cuidado com a equação, mas não se preocupe muito com isso agora, porque nós veremos isso daqui logo mais, tá? Logo mais. Bom, pessoal, vamos seguir então para o exercício 4 agora, que é da FGV. Alô, galera que vai prestar barro branco. Tá, FGV aí, ó, na área. Vamos lá, ó. O gráfico da função f de x igual a mx mais n passa pelos pontos menos 1 e 3, 2 e 7. O valor de m é... Pessoal, aqui o que acontece? Ele está dando, né, o genérico da função do primeiro grau e ele deu 2 pontos, galera. Ele deu 2 pontos. Então, como vai proceder isso daqui? Ó? Vamos lá. Então, o que ele fez, galera? Ele pegou aqui e deu um ponto seguinte, ó, menos 1 e 3. O que significa isso? Que quando o x vale menos 1, porque o x sempre é o que aparece primeiro no par ordenado, o y tem que valer 3. Então, a gente vai substituir isso aqui, ó. Tá? Então, o y, que é o f de x, né, galera, vale 3 quando o x vale menos 1. Então, vamos fazer. Ó. 3 é igual a m que multiplica menos 1 mais n. Então, vai ter o seguinte, ó, m vezes menos 1 vai dar menos m mais o n, e aí nós temos uma primeira equação, beleza? E aí, galera, ele dá um outro ponto, ó, ele dá esse ponto aqui agora, ó, 2 e 7. O que significa isso? O x sempre aparece primeiro, então o x vale 2 e o y vai valer 7. Então, vamos substituir. Então, o y vale 7. 7 é igual a m vezes o x, que é 2, mais n. Então, vai dar 7 igual a 2m mais n. Beleza, galera? Belezinha aí? E o que faremos aqui, pessoal? Essas duas, né, equações aqui, elas vão formar um sisteminha, né? Então, nós já fizemos isso na explicação até da aula de função do primeiro grau. A gente vai ver também sistema muito mais detalhado daqui a pouco, tá? Aliás, daqui a pouco, quando chegar a matriz a gente vai ver tudo, tá? Então, vamos lá, ó.
Mas aqui, tranquilo de resolver, isso aqui provavelmente todos já fizeram alguma vez na vida. Menos m mais n igual a 3. Beleza, e 2m mais n é igual a 7. Beleza? Eu posso fazer substituição se eu quiser. Posso fazer substituição. Ou eu posso fazer o seguinte, galera. Eu posso chegar aqui, por exemplo, para cancelar uma das nossas incógnitas, eu percebo que aqui é mais n, aqui é mais n. Se fosse menos n aqui sendo mais n, e eu somar, isso cancelaria. Então eu posso causar isso. Ó. Eu vou pegar e multiplicar esse cara por menos 1. Eu posso multiplicar equações por menos 1. E aí todo mundo vai ser multiplicado. Então menos m vezes menos 1 vai dar mais m. Mais n vezes menos 1 vai dar menos n. E 3 vezes menos 1 dá menos 3. E aqui embaixo eu não vou mexer em nada. E agora, galera, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos somar, tá? Nós vamos somar as duas equações. M com 2m vai dar 3m, menos n com n vai dar 0. 7 com menos 3 vai dar 4. Então, o valor de m é 4 terços, e é isso que ele quer, né? Então, o valor de m é 4 terços, alternativa B. Se ele perguntasse o valor de n, bastava você substituir no lugar de m o 4 terços, tá? Ficaria assim, ó. 2 vezes 4 terços mais n. Então, ficaria 7 igual a 8 terços, tá? E aí, passaria esse cara para cá. 3 vezes 7, 21, menos 8, dá 13, né? 13. Então, daria 13 terços o valor de n, tá? Mas ele não pediu, mas se pedisse, já estava fácil de encontrar também. Bastava você substituir o m que você achou. Beleza, pessoal? Tranquilidade aí? Então, ó, questão FGV, galera. Quem for prestar Academia do Barro Branco aqui de São Paulo, Polícia Militar, que é a banca nova aí, né? A FGV é a nova banca dessa prova, tá? Então, ó, questãozinha aí. Vamos lá, galera. Exercício 5 agora. Tá? Vou apagar aqui para a gente fazer. Então, o que diz o exercício 5, galera? Vamos lá. Ó. Considerando as funções f de x igual a menos 4 terços de x mais 6 e g de x igual a 4x menos 3, dê o valor de f de menos 1 dividido por g de 2. Pessoal, tranquilo, vamos lá. Ó. Ele está dando essa função aqui, ó, f de x igual a menos 4 terços de x mais 6. Ele quer a f menos 1, né? Então, vamos fazer, ó. A f de menos 1, quanto que vai valer? Então, qual que é o y que vai dar para quando x vale menos 1? Vamos ver. Então, vai ficar assim, ó, menos 4 terços, que multiplica o menos 1, mais 6. Menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4, né, galera? Então, vai ficar 4 terços mais 6. 3 vezes 6, 18, mais 4, 22. Né? Então, lembra que quando nós temos aqui, não tem nada aqui, é 1, né? Em vez de tirar MMC, você pode multiplicar aqui e somar com esse. Tá? Então, f de menos 1 é 22 terços. E aí, falta achar a g de 2. Tá? Então, vamos lá, sabendo que a g de x é 4x menos 3. Se eu pegar a g de 2, significa que eu quero que o x valha 2. Então, vai ficar 4 vezes 2 menos 3. 4 vezes 2 é 8. 8 menos 3 vai dar 5. Legal? E aí, o que ele quer, galera? Ele quer f de menos 1 dividido por g de 2. Quem é a f de menos 1? 22 terços. Quem é a g de 2? É 5. Eu tenho uma divisão de fração, né? Lembrando, aqui não tem nada, mas na verdade tem o 1. Tá? Então, você vai manter a primeira, que é 22 terços, né? Divisão de fração, nós vimos isso na matemática básica, multiplica o inverso da segunda. 22 vezes 1, 22. 3 vezes 5, 15, pessoal. Deu quanto, então? Alternativa D, 22 dividido por 15. Beleza, pessoal? Vamos lá, então, para a próxima. Galera, a 6, ó, da iPhone, tá? É uma da iPhone 2007, é um pouquinho antiga, né? 13 anos aí, esse vídeo, essa aula aqui do teorema está sendo gravada em 2020, tá? Então, eu sei que vai ter pessoas em 2021, 2022 assistindo.
Com certeza vai ter aulas atualizadas aí, né? Mas essa aqui em particular foi gravada em 2020, e sendo essa questão aqui em 2007, 13 anos, tá? 13 anos, então é uma questão antiga, beleza? Vamos lá, galera. Uma empresa mercante A paga R$ 1.000 fixos mais 600 por dia de viagem. E uma empresa B, 400 fixos mais 800 por dia de viagem. Sabe-se que Marcos trabalha na empresa A e Cláudio na B e obtiveram o mesmo valor salarial. Quantos dias eles ficaram embarcados? Galera, então vamos lá. Ó. Nós temos duas empresas, a empresa A e a B. Nós vamos montar a função de quanto se recebe na empresa A, tá? Então vou chamar ó, FA em função do X, tá? E o X vai ser os dias, galera. Olha o que acontece, ó. Ela paga 1.000 fixo. O 1.000, ele independe dos dias trabalhados. Então ele está aqui, ó. Mais o que? Mais 600 por dia. 600 vezes x, tá? O x vai ser o número de dias. Então montei uma função. Beleza? Ó, função B agora, que é da empresa B. FB de x é igual a quem? Ele paga, ó, a empresa B, 400 fixos. Então, ó, o 400 não depende de nada, ele é constante, ele é aquele B da nossa função do primeiro grau, mais 800 por dia. Tá? Então, vai ser 800 vezes x dias. E aí ele disse que Marcos trabalha na empresa A e Cláudio na B, e obtiveram o mesmo valor salarial. Quantos dias eles ficaram embarcados? Galera, se eles obtiveram o mesmo valor salarial, significa que nós temos que igualar, né? Significa que em determinado número de dias, eles tiveram no final o mesmo salário. Então vamos igualar, ó. F de A, 1.000 mais 600x. Isso é igual a quanto? Igual a 400 mais 800x. Beleza? Passa o 800 para cá, então vai ficar 600x. Aliás, desculpa, passa o 600 para lá e o 400 para cá. Então vai ficar ó, 1.000 menos 400 igual a 800x menos 600x. 1.000 menos 400 vai dar quanto? 600. 800x menos 600x vai dar 200x. Passo 200 dividindo, né, galera? Então vai ficar x igual a 600 dividido por 200. Esses zeros aqui podem ser cancelados. 6 dividido por 2 é 3, então nós temos que x é igual a 3, tá? Então, para eles receberem o mesmo salário, tem que ser trabalhado 3 dias, tá? Então, alternativa B. Então, isso aqui é um tipo de questão comum, tá? É um tipo de questão que cai na EPICAR, Colégio Naval, AFA, todos os concursos, tá? Que você tem que montar a função através de um texto, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui nesse exercício 7, pessoal, tá? Da AFA de 94, galera. Esse exercício faz muito tempo, 26 anos, certo? Mas, como é um nível fácil aqui, né, o nível inicial da função, eu acho que cabe muito bem esses exercícios mais antigos da AFA, tal, DEFON, SpaceX, tal. Vamos lá, galera. AFA 94. O valor de uma máquina decresce linearmente com o tempo devido ao desgaste. Sabendo-se que hoje ela vale $10.000 e daqui 5 anos $1.000, o seu valor em dólares daqui 3 anos será. Então, galera, a gente vai montar uma funçãozinha disso, tá? Montar uma f de x mesmo aqui. F de x, o que vai ocorrer? Ela vale hoje 10.000, tá? E aí, conforme vai passando o tempo, ela vai perdendo valor. Então, tem alguma coisa que está tirando. Eu vou chamar de AX. Tá? Então, 10.000 é o valor inicial. E alguma coisa está desgastando esse valor. Tá? Então, é menos alguma coisa. E aí, o que a gente sabe? Ó? Que daqui 5 anos, ela vai valer $1.000. Ou seja, ela vai valer 1.000 quando se passarem 5 anos. Então, o x vale 5. Isso aqui é um ponto, tá, galera? Ó, x vale 5 anos, a máquina vai valer $1.000. E ele dá um outro ponto também, tá? Aqui vamos descobrir o A já, né?
Vamos passar o 5A para lá, então vai ficar 5A positivo. 10.000 menos 1.000 vai dar 9.000. E aí 9.000 dividido por 5 vai dar 1.800, né? 1.800. 1.800, tá? E aí o que ocorre, galera? Essa função aí da máquina, né? Que ela deteriora, vai ficar assim, ó. Menos 1.800x. E ele quer, galera, para quando passarem 3 anos. Então, a gente vai fazer o quê? X valendo 3, tá? Quanto que vai ficar o resultado final aqui? Então, ele quer, na verdade, a f de 3. 10.000 menos 1.800 vezes 3. Galera, 1.800 vezes 3 vai dar 5.400, tá? Ó, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 8 é 24, vão 2, 3 vezes 1, 3 com 2, 5, tá? Então, nós teremos aqui 10.000 menos 5.400. Galera, 10.000 menos 5.400 vai dar 4.600, né? Então, vamos fazer a conta aqui para não dar ruim, né? Porque fica fazendo de cabeça e erra de cabeça. Então, ó, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. Esse 1 vai dar, emprestar aqui, né? Então, vai ficar 9, 1, 9 menos 5, 4, exatamente, pessoal. 4.600. Beleza, pessoal? Então, é a alternativa C. Galera, então encerramos aqui essa primeira bateria de exercícios. Eu vou pausar aqui nessa mesma aula, já vou continuar. Vou pegar aqui os exercícios do nível 2 aí, da parte 2 dessa lista. Beleza? Então vamos lá para o parte 2 da lista. Vamos lá, galera. Então está aí, pessoal. Estamos aí com a parte 2, tá? De exercícios intermediários. E o primeiro exercício aí é da SpaceX de 2007. Apesar de ser um exercício um pouco antigo aí, é um exercício muito bom, tá? E o que acontece, galera? Ele dá um textão aqui, tá? Que, para falar a verdade, não precisava ler, tá? Mas na prova, obviamente, que você ia ler. Então, leia esse texto, tá? Não vou ler aqui. E ele explica aí que o alumínio ele é melhor fazer reciclado porque ele economiza energia e tal. Mas resumindo, ele dá um gráfico, tá? Que é a porcentagem de alumínio reciclado na massa e a energia. Beleza? Então ele dá um gráfico e ele está pedindo o seguinte: identificando a energia consumida por E e a porcentagem de alumínio reciclado por P, pode-se afirmar que a função que representa esse processo, seu domínio e sua imagem são respectivamente. Então, galera, sem brincadeira nenhuma, se ele desse só esse pedaço aqui da questão, ó, só esse pedaço aqui da questão já é possível responder, tá? Porque ele quer a função. E a função, galera, está representada aqui no gráfico. Tá? Então é só achar a função a partir do gráfico, como eu ensinei para vocês na aula, tá? E aí como que você vai fazer isso? Ó, você identifica aqui dois pontos, tá? Ó, você identifica esse ponto e esse ponto aqui, beleza? Esse ponto aqui, galera, ele é o 50 no x e o 105 no y, concorda ou não? E esse aqui, ó, é o 100 no x e o 10 no y, tá? Então nós temos aqui dois pontos, beleza? Isso daqui claramente é uma reta, então isso é claramente uma função do primeiro grau, tá? Que tem esse formato. E aí, pessoal, nós vamos fazer aqui um sisteminha substituindo esses valores. Ó. No y valendo 105, nós temos o x valendo 50, então vai ficar 50 vezes a mais o b. E aqui embaixo, galera, nós temos no y o valor 10 e no x o valor 100, então vai ficar 100 vezes a mais b. E aí, o que é legal a gente fazer aqui? A gente multiplicar, por exemplo, essa primeira equação por menos 1. Se eu simplificar essa equação por menos 1, nós temos aqui em cima menos 105 igual a menos 50a menos b. Tá? E aqui eu vou ter 10 igual a 100a mais b. Beleza? E aí, quando eu somo isso daqui, pessoal, quando eu somar isso daqui, menos 105 com mais 10 vai dar menos 95. 100 com 50A vai dar 50A. E esse menos B com esse mais B vai zerar. Passa o 50 dividindo, nós teremos menos 95 dividido por 50.
E aí, menos 95 dividido por 50, pessoal, dá para simplificar por 5, né? Que vai dar menos 19 dividido por 10, tá? Porque 95, quando eu pego e divido por 5, nós temos aí o nosso 19. Beleza? Então, esse aqui é o a, galera. Então, nós já encontramos o a da função, tá? Então, agora, nós precisamos encontrar o b, tá? Porque a gente precisa achar a função, não é isso? E aí, nós vamos encontrar o b. Vamos usar essa equação aqui, por exemplo, essa de baixo, né? 10 é igual a 100 vezes o a. Só que o a é menos 19 dividido por 10. E aí, um detalhe, né? Era esperado que o a daria negativo, porque a função é decrescente, né? Então, vamos lá, mais b. Esse zero cancela com esse zero. Temos o 10 aqui. 10 vezes menos 19 vai dar menos 190 mais b. Esse 190 passa para o outro lado, então vai ficar 10 mais 190. Então, nós temos aqui que o b vale 200. E aí, pessoal, nós temos a função, né? Y é igual a menos 19 sobre 10, x mais 200. Na verdade, né, pessoal, como ele pediu para representar aqui o eixo y como e, né? Então, ficaria e o eixo x como p, né? Só para enquadrar aí no padrão da questão, nós vamos colocar aqui também, tá? Mas nada muda, na verdade. Legal? E aí, o que acontece, galera? Sabendo que essa daqui é a função, nós já podemos eliminar algumas alternativas, né? Ó, essa alternativa B aqui já eliminamos. A alternativa... aqui é P, né, galera? Estou colocando o E aqui, é P, né? Essa alternativa aqui D também já podemos eliminar. E a alternativa E também podemos eliminar, né? Então, olha que legal, só pela função nós já estamos entre duas questões. E aqui nós temos que encontrar o domínio e a imagem. Pessoal, o domínio é o x aqui, tá? O eixo x. E ele está aonde, né, pessoal? Onde que vai estar esse cara? Bom, o domínio está aqui, ó. Ele está do 0 até o 100, né? Então, vamos escrever aqui em cima, ó. O domínio, ele vai de 0 até 100. Intervalo fechado, tá, galera? E o porquê intervalo fechado? Porque não tem um ponto. Se tivesse um pontinho aqui aberto, por exemplo, e aqui também fosse aberto, aí mostraria que, na verdade, esse zero não tem imagem, ou seja, o zero não causa nada, ele não é domínio. Tá? Mas não tem nenhum ponto em aberto aqui, então não tem por que falar isso. Mesma coisa na imagem, tá? Vamos fazer a imagem aqui de outra cor. Vamos fazer aqui de vermelho. Ó, a imagem vem daqui até esse 10 aqui. E que valor que é esse aqui em cima? É o 200, né, pessoal? É onde cruza a reta com o eixo y, né? No caso, o eixo E aqui, mas ele faz o papel de eixo y, então ele é o 200, né? Então, a nossa imagem, ela vai do 10, intervalo fechado, até o 200, que é intervalo fechado também. E aí, nós chegamos aqui exatamente na alternativa A. Beleza, pessoal? Então, questãozinha legal, cara, tá? E não é difícil a questão, tudo bem? Não é difícil, eu ensinei vocês a fazerem exatamente isso, tá? Achar a função através do gráfico. Beleza, pessoal? Tranquilidade aí? Vamos para o exercício 2 agora, pessoal. O que diz o exercício 2? Ó, dado uma função do primeiro grau de R em R, tal que f de x é igual a x mais b, a diferente de zero, a, b pertencente aos reais, a função f é decrescente e seu gráfico corta o eixo das ordenadas no ponto 0,4. Sabendo-se que a região delimitada pelos eixos coordenados e a representação gráfica de f tem área igual a 20 unidades de área, a soma de a mais b é igual a. Então, o que acontece aqui, pessoal? Ele dá a função que a gente está aí muito habituado, né? Toda hora a gente está fazendo isso daqui. Tá? F de x igual a x mais b, que é a função do primeiro grau. Beleza? E aí, o que ele fala, né? Que ela corta o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y, no ponto 0,4. O que isso significa? Que o b vale 4. Se você não lembrar disso na hora, você simplesmente substitui. Ó. O y vale 4 para quando o x vale 0. Então, vai ficar a vezes 0 mais b. E aí vai dar b igual a 4. Beleza? Então, nós já encontramos o b. E aí ele diz que o eixo coordenado e a nossa reta formam uma figura de área 20. Então, a gente vai fazer o esboço disso daqui. Ó. Então, aqui temos o eixo y
o eixo x. E o que ele está falando? Que nós temos uma reta decrescente, né? Ele falou isso. Ele disse que aqui a função é decrescente e corta no 4 aqui, né? Porque o b vale 4, tá bom? E aí o que ocorre? Ele fala que essa área aqui, ó, dessa figura, ó, pessoal, tá? Esse triângulo aqui, ó, essa área aqui, vale 20 unidades, tá? Então essa área aqui vale 20. E aí o que ocorre? Esse ponto aqui, né? Porque lembrando aqui é a origem, né? O ponto 0. E aí do 0 até aqui vai ser a base desse triângulo. E esse ponto, na verdade, pessoal, ele é quando temos um valor de x, porém o y vale 0, tá? E aí o que ocorre, pessoal? Isso aqui é um triângulo, tá? Isso aqui é um triângulo retângulo. E ele fala que isso aqui é a área 20. A gente não estudou isso ainda, pessoal, mas a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então aqui nós vamos o quê? Chamar de B de base, aliás, vamos chamar de uma outra letra, né? Vamos chamar de B maiúsculo aqui, para não confundir com esse cara. É a base, e aqui é 4, né? Do 0 até o ponto 4 é 4. Então, ele está dando que a área, né, do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, isso vale 20. Ele deu isso. A base eu não sei quanto que vale. A altura nós sabemos que vale 4. Esse 2 multiplicando 20 vai dar 40. O 4 vai passar dividindo, 40 dividido por 4 vai dar 10. Então, significa, pessoal, que esse ponto aqui, na verdade, ele é o 10 e 0. Tá? E aí a gente consegue achar o a agora, porque nós temos mais uma coisa. Porque a função até agora, ela está assim, ó, ax mais b, só que o b vale 4, né? Se eu tenho mais um ponto que eu achei devido à área aqui, eu vou substituir. O y vale 0 quando o x vale 10. Então, vai ficar 10 vezes a mais 4. Passo o 4 para o outro lado, vai ficar menos 4 igual a 10a. Passo o 10 dividindo, nós teremos menos 4 dividido por 10. Só que menos 4 dividido por 10, se eu simplificar, dá menos 2 quintos, né? Se eu dividir em cima e embaixo por 2. E aí ele quer a soma de a mais b. Então, vai ficar, ó, a mais b é igual a 4 menos 2 quintos. 5 vezes 4 é 20, menos 2 vai dar 18. Então, vai ficar 18 quintos é a soma de a mais b, que são os coeficientes da função, que vai dar item E. Beleza? Aí, galera, nós vamos fazer agora o exercício 3. Tá? Vamos apagar aqui para fazer o 3. E o que diz o 3? A função f, nn, né, ou seja, domínio natural e contra-domínio natural, definida por f de x igual a 3x mais 2, é... Aí ele fala apenas injetora, apenas sobrejetora, é injetora e sobrejetora, não é injetora e nem sobrejetora. O que vai acontecer aqui, pessoal? Ele está falando que essa função ela sai do conjunto dos naturais e vai até o conjunto dos naturais também. Então, começa no zero, né? Quando eu coloco aqui o zero, pessoal, o que ocorre, né? 3 vezes 0 é 0, mais 2 dá 2. Então, se eu aplico a função aqui, ele vai cair no 2, certo? Se eu pego o próximo natural, que é 1, 3 vezes 1 é 3, mais 2 é 5. Ele vai flechar o 5, certo? E assim por diante. Só que o que acontece, galera? Como o contradomínio é natural, tem o 0 aqui, tem o 1, tem o 3, tem o 4. Ou seja, tem elementos aqui que não serão flechados, tá? Não serão flechados, porque, por exemplo, eu pego o próximo 2 aqui, 3 vezes 2 é 6, mais 2, 8. Ele vai flechar o 8. Né? E ele vai flechando cada vez números maiores, e vai ter números aqui que não serão flechados. Ou seja, nós temos aqui sobras no contradomínio. Então, o contradomínio ele é diferente da imagem aqui nesse caso, com certeza. Tá? Então, não pode ser sobrejetora. Então, ele fala aqui, é apenas sobrejetora? Não pode ser. É injetora e sobrejetora. Não tem como falar isso. Depois nós ficamos aqui entre é apenas injetora ou não é injetora e nem sobrejetora. Pessoal, o que acontece aqui? Ó? Cada valor que eu for colocando aqui, eu vou flechar um valor diferente nesse cara. Não tem como dar valores iguais aqui. Tá? A função do primeiro grau, não tem como ela não ser injetora, né? Vai dar valores
diferentes aqui. Não vai ter duas flechas chegando no mesmo y. Tranquilo? Então ela é injetora. Tudo bem? Então é a alternativa A. Por que ela é injetora? Porque se a gente for testando todos os valores aqui, não vai ter duas flechas no mesmo local. É impossível isso acontecer, pessoal. Tá? É impossível, porque isso aqui não é nada ao quadrado, que, por exemplo, nos daria menos 1 é igual à imagem do 1. Tá? Então não tem como. Beleza? Então essa função aqui ela é injetora. Tá bom, pessoal? Então aqui testando no diagrama de flechas, a gente já consegue enxergar isso aí. Tá bom? Vamos para o próximo, então, que é o exercício 4. Esse aqui é da AFA, ó, AFA 2010. Ele diz o seguinte, ó, Luísa possui uma pequena confecção artesanal de bolsas. No gráfico abaixo, a reta C representa o custo total mensal com a confecção de X bolsas e a reta F representa o faturamento mensal de Luísa com a confecção de X bolsas. Então, ele tem aqui no mesmo gráfico duas retas. Uma que mostra o custo, né, e a outra o faturamento. Tá bom? Com base nos dados acima, é correto afirmar que Luísa obtém lucro se e somente se vender. Então, o que acontece, pessoal? A gente não viu matemática financeira, mas o lucro, né, pessoal, ele é o preço de venda menos o custo. Tá? Então, no caso, é o faturamento menos o custo. Tá? Se você compra alguma coisa por R$30 e vende por 40, você ganhou 10. Né? Vai entrar 40, mas você ganhou 10, porque você tem 30 de custo. Tudo bem? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? O lucro é a venda menos o custo. Trazendo aqui para o nosso exercício, né, o lucro é o faturamento menos o custo. Tudo bem? Só que o faturamento está em função e o custo também. Então, vamos encontrar cada uma delas. Ó. Primeiro, vamos encontrar a função f, tá? Que é o do faturamento. Então, f em função de x. Tá? Isso daqui é uma função do primeiro grau, né? Ax mais b, porque é uma reta. E a gente já consegue logo de cara ver que essa reta aqui, ó, pessoal, a reta f, ela está cruzando aqui o eixo y no zero, né? Na origem. Então, o b já vale zero. Então, a gente já vai começar aqui já substituindo. O b vale zero. Então, vai ficar ax mais zero, nem precisa colocar. E o outro ponto que dá aqui é esse, ó, quando o x vale 100, o y vale 2.000. Então, a gente vai colocar 2.000 no y e o 100 no lugar do x. Então, vai ficar 100 vezes a. Esse 100 passa dividindo, né? Vai dar 2.000 dividido por 100, que é uma conta tranquila. Vai cancelar aqui 2 zeros, vai dar 20, tá? Então, a vale 20. O que significa isso, pessoal? Isso significa que a função f aí, né, que é a do faturamento, é igual a 20 vezes x. Tá? Então, encontramos aí a função. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com a função do c. Tá? Então, c em função de x. E aí eu vou chamar de dx mais e, tá? Só para não confundir com as letrinhas ali. Então, eu já escrevi a minha função do primeiro grau aqui. Bom, a primeira coisa que a gente consegue ver aqui é que ele corta no eixo y aqui o 10, né? Então, quanto vale esse termo independente aqui? 10. Então, a gente já vai escrever isso. Cx é igual a dx mais 10. Pronto. Primeira coisa que a gente viu aqui. E a outra, pessoal? A outra é esse ponto, né? Quando o x vale 100, o y vale 810. Então, vamos colocar aqui, ó, 810 é igual a 100x mais 10. Passando o 10 para lá, né, vamos fazer direto. 810 menos 10 dá 800. 800 é igual a 100x. Passo 100 dividindo, né? 800 dividido por 100 é 8. Então, encontramos a função do custo aqui, ó. C de x é igual a 8 vezes x. Aliás, aqui não é x, né, pessoal? Aqui é d, né? D. Então, vai ficar 8x mais e, e o e a gente viu que é 10, né? Então, já encontramos aqui a função c de x. Tudo bem? Só que ele quer saber do lucro. O lucro vai ser o f menos o c, né? O faturamento menos o custo. Então, nós vamos ter uma função do lucro aqui, ó. Lucro em função de x é a função, né, a f de x, que vai dar 20x, menos a c, que é 8x mais 10. Quanto que vai dar isso daqui, ó? 20x menos 8x menos 10. Então, nós temos aqui a função do lucro, pessoal. 20 menos 8 vai dar 12x menos 10. E aí ele está falando o seguinte, com base nos dados acima, é correto afirmar que Luísa obtém lucro se e somente se vender. Então, o que acontece, pessoal? O lucro está aqui.
Eu vou ter lucro, né, se esse valor for positivo, né? Então, o que a gente faz? Ó? 12x menos 10 tem que ser positivo, maior que zero. Então, vai ficar assim, ó, 12x é maior que 10. X vai dar o quê? 10 dividido por 12. Beleza, pessoal? E aí, o que vai ocorrer aqui? Esse 10 dividido por 12 dá aproximadamente quanto aí? Ó? Isso aqui, na verdade, é 5 sobre 6, né? Tá uma dízima, né? Então, vai dar 0,8 aproximadamente. Tá? 0,8 alguma coisa. Então, o x tem que ser maior que 0,8. Então, o que significa? Que eu tenho que vender mais que 0,8 bolsas para ter lucro. E aí, né, fica na alternativa B, pelo menos uma bolsa. Porque não existe 0,8 de bolsa, né? Então, eu tenho que vender pelo menos uma bolsa para que eu obtenha lucro. Aí ele fala aqui, no mínimo duas. Não, no mínimo duas não, basta que seja maior que 0,8. O 1 já é o maior que 0,8. Tá? Então, não é no mínimo duas, é no mínimo uma. Pelo menos uma bolsa, é a mesma coisa que falar no mínimo. Exatamente 3, não. Não tem porquê, a gente não achou x igual a 3, a gente achou x maior que 0,8. No mínimo 4 bolsas, também não. Tá? Então, a alternativa B mesmo. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Exercício 5 da IAR. O que o exercício 5 diz? Ó? A função definida por y igual a m, que multiplica x menos 1 mais 3 menos x, com m pertencente aos reais, será crescente c. Bom, pessoal, o que acontece, né? Quando nós temos uma função do primeiro grau, y igual a x mais b, para essa função ser crescente, a gente precisa que o a seja positivo, maior que zero. Essa função que ele deu aqui, ó, não está bem definido ainda o que é o a, o que é o b, então nós vamos aqui primeiro ajeitar essa função. Vamos multiplicar aqui, ó, fazer a distributiva. Vai dar mx, e m vezes menos 1 é menos m, mais 3 menos x. E aí, pessoal, vamos dar uma ajeitada nela aqui, ó, colocando o x mais próximo aqui do x, tá? E aí nós temos isso. Para que eu fiz isso daqui? Para eu colocar em evidência esse x, tá? Então, vai ficar como esse y aqui, ó. Colocado o x em evidência, mx dividido por x vai dar m. Menos x por x vai dar menos 1. E aqui nós temos o mais 3 menos m. E aí, o que ocorre aqui, pessoal? Esse cara aqui, que está acompanhando o x, é o a da função. E esse outro cara aqui, ó, que está independente de x, por mais que tenha uma letra, mas ele não tem x, ele é o b. Tá bom? E aí, o que ele fala? Ele quer que a função seja crescente. Então, o a tem que ser positivo. Então, m menos 1 tem que ser maior que zero. Passo 1 para o outro lado, m tem que ser maior que 1. Tá? Então, para essa função ser crescente, o m tem que ser maior que 1, que é a alternativa B. Tá bom, pessoal? Então, fica muito esperto com esse tipo de exercício. Tá? Esse x está aqui. Então, a gente vai ter que juntar primeiro para depois identificar quem é o a e quem é o b. Tá bom? Vamos para o próximo aí, pessoal, que é o 6, que é da SpaceX. 6 e o 7 da SpaceX, né? Que ele diz o seguinte, ó. Considere as funções reais f de x igual a 3x de domínio 4 até 8 e g de y igual a 4y de domínio 6 até 9. Os valores máximo e mínimo que o quociente fx dividido por g de y pode assumir são, respectivamente. Então, pessoal, numa divisão, o que acontece, né? Vamos falar aqui uma divisão A dividido por B, tá? Uma divisão aleatória só para explicar. Esse cara aqui ele vai ter o maior valor quando o A for o maior possível e o B for o menor. Porque quanto maior esse cara e menor esse cara, eu vou ter uma quantia muito maior dividida por pouca coisa. Então, você imagina, eu tenho 100 objetos, eu vou dividir para uma pessoa, o resultado vai dar 100. Aí eu tenho 100 objetos, vou dividir por 50, o resultado vai dar 2, vai dar bem menor. Tá? Então, o que acontece? Conforme eu aumento em cima e diminuo embaixo, maior é o valor. Então, para ser máximo, né? Então, se eu pego o máximo de cima e divido pelo mínimo de baixo, esse resultado é o máximo. E se eu fizer o contrário, né? O mínimo em cima, o valor mínimo em cima dividido pelo valor máximo de baixo, isso vai resultar no mínimo desse quociente. Então, para a gente calcular primeiro o máximo, o que a gente vai fazer? A gente tem que pegar o máximo de cima e o mínimo de baixo. Bom, o máximo de cima é o seguinte, pessoal. Vamos ver aqui, ó. F de x, ele disse que é 3x.
Como o domínio vai de 4 até 8, eu vou pegar o maior valor de x, porque isso aqui vai dar o maior valor, certo? Então, é o 8. Então, vai ficar 3 vezes 8, que isso daqui dá 24. Então, isso aqui é o máximo do x, tá? Do f de x. E o g de y, a gente quer o mínimo, tá? A gente quer o mínimo porque a gente vai dividir pelo menor. Então, vai pegar o maior valor e dividir pelo menor possível. O menor é quando o y vale 6 aqui, né? Então, vai ficar 4 vezes 6, que dá quanto, né, pessoal? Dá 24. Tá? Então, esse daqui é o mínimo da g de y. E aí, dividindo um pelo outro, vai dar o máximo, né? Então, vai ficar 24 dividido por 24. Que dá 1, né, pessoal? Que dá 1. Tranquilo? E aí, na verdade, né, já tem alternativa aqui. Porque como ele fala valores máximos e mínimos, máximo e mínimo respectivamente, né, o máximo tem que aparecer primeiro, a gente já achou que é a alternativa E, mas nenhuma tem. Mas vamos calcular o mínimo também, tá? Então, vamos lá, ó. Mínimo. Bom, para a gente encontrar o mínimo do quociente, a gente vai ter que pegar o mínimo do de cima, que é o f de x, que é vezes 3x. Então, aqui a gente vai pegar o mínimo valor, que é o 4. Então, vai ficar 3 vezes 4, que dá 12. E a gente vai pegar o máximo do de baixo, que é o gy aí, né? Então, o gy máximo vai ser quanto? Quando a gente pegar o valor máximo do domínio, que é 9. Então, vai ficar 4 vezes 9, que dá 36. E aí, a gente vai dividir um pelo outro. 12 sobre 36. Dessa forma, a gente vai encontrar o mínimo desse quociente. Aqui dá para simplificar por 12 em cima e embaixo, né? Vai dar 1/3, que realmente bate aqui, né? Então, alternativa E mesmo. Então, fica muito esperto com esses negócios de máximo e mínimo, pessoal. Isso daí aparece bastante, tá? E muita gente não entende. Vamos lá para o 7, pessoal, que também é da SpaceX. Ó. Esse é de 2012, um pouco mais atual, né? Um pouquinho mais atual. Vamos apagar aqui. E aí dá o seguinte, ó, isso aí também é tranquilo, tá? Olha o que ele fala, ó. Considere a função real f de x, cujo gráfico está representado na figura, e a função real g de x definida por g de x igual a f de x menos 1 mais 1. O valor de g de menos meio vale. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, vamos encontrar aqui a f de x, que é essa reta, tá? E é uma reta, então ela é função do primeiro grau. Ela tem essa cara aqui, ó, ax mais b, certo? Aí a primeira coisa que você consegue enxergar aqui, ó, a gente ensinou isso aí para vocês, pessoal, tá? Quando corta a reta no eixo y, significa que esse cara já é o próprio valor de b. Então, a gente já tem o valor de b aqui, ó, f de x é igual a ax mais o b, que na verdade vale 2. E esse outro ponto aqui, ele entrega a seguinte coisa para a gente, que quando x vale menos 3, o y vale 0. Pessoal, eu ensinei exatamente isso para vocês, quando é dado gráfico para encontrar a função. Exatamente isso aí eu ensinei. Então, o que ocorre aqui? Quando o y vale 0, o x vale menos 3. Então, a gente vai ter a que multiplica menos 3 mais 2. Esse menos 3 vezes a dá menos 3a, que passando para lá vai dar 3a. Então, vai ficar 3a igual a 2, passo 3 dividindo, o a é igual a 2/3. Então, a gente encontrou o valor de a. Bom, a gente tem o valor de a, a gente tem o valor de b, a gente tem o valor da função, né? Então, f de x é igual a 2/3 de x, 2/3 de x mais o b, que vale 2. Bom, pessoal, essa daqui é a f de x. Tá certo? E aí, o que ele quer? Ele quer a g de x, né? Porque ele precisa da g de menos meio. E ele diz aqui, né, que a g de x é igual a f de x menos 1 mais 1. Como ele quer a g de menos meio, pessoal, já vou substituir aqui, ó, g de menos meio. E aonde aparece x, eu vou colocar menos meio. Então, vai ficar f de menos meio menos 1 aqui, ó, mais 1. Pessoal, quanto que vai dar essa continha aqui dentro? Ó? Menos meio com menos 1 vai dar o quê? Ó? 2 vezes menos 1 é menos 2. Com menos 1 vai dar menos 3, né? Então, vai ficar menos 3 meios mais 1. Então, o que acontece, pessoal? Essa g de menos meio, no fundo, é a f de menos 3 meios mais 1. Então, vamos encontrar a f de menos 3 meios. E é fácil encontrar, porque nós já temos a função. Então, é só substituir aqui, ó, no lugar de x. Então, vai ficar 2/3, que multiplica menos 3 meios. Mais o 2 aqui. Esse 2 cancela com esse 2. E esse 3 com menos 3 vai dar menos 1, né? Então, isso aqui tudo deu menos 1.
Menos 1 mais 2, que dá quanto, pessoal? Vai dar 1, né? Então, o g de menos meio, esse cara aqui vale 1, mais esse 1 que já estava aqui, isso dá 2, tá? Que é a alternativa D. Beleza, pessoal? Então, exercício relativamente simples. E é tudo que eu passei para vocês, pessoal. Aqui é o gráfico, ele está querendo a função. Só isso, tá? Vamos para o exercício 8, que é o da ESA. Ó. Exercício da ESA, que diz o seguinte, ó. Para que uma escada seja confortável, sua construção deverá atender os parâmetros E e P da equação 2E mais P igual a 63, onde E e P representam, respectivamente, a altura e o comprimento, ambos em centímetros, de cada degrau da escada. Assim, uma escada com 25 degraus e a altura total igual a 4 metros deve ter o valor de P em centímetros igual a... Então, olha lá, pessoal, ele deu que uma escada, para ser confortável, deverá atender os parâmetros E e P da equação. Então, ele deu uma equação aqui, ó, que é 2E mais P igual a 63. E ele fala aqui, ó, ele dá essas informações, que o E e o P representam, respectivamente, a altura. Então, o E, na verdade, é a altura do degrau. E o P é o comprimento. E ambos aqui estão em centímetros. Tá? Então, isso aqui está em centímetros. E ele diz o seguinte, ó, uma escada com 25 degraus e a altura total igual a 4 metros deve ter o valor de P em centímetros igual a... Então é o seguinte, pessoal, ele tem 25 degraus. Tá? Eu não vou desenhar os 25 aqui, mas ele está assim, ó, imagina uma escadinha. Tá? Isso aqui vai subindo lá até chegar lá no último, tá? Então vamos fazer aqui um desenho assim. Tá? Imagina aqui que eu tenho 25 degraus e ele tem uma altura máxima. Máxima não, desculpa, uma altura de 4 metros. Lembrando, né? 4 metros é 400 centímetros. Tudo bem? E esse E aqui é a altura, né, pessoal? Então, o que acontece aqui? Ó? Aqui tem uma altura, aqui tem uma altura, altura. Então, somando 25 alturas, ou seja, 25E, nós vamos ter um resultado final de 400. Passo 25 dividindo, ó, 400 dividido por 25. Dá para simplificar por 5, né, pessoal? Que vai dar 80 sobre 5. Isso aqui vai dar 16, tá? Então, o E vale 16. Tranquilo, pessoal? Então, o que vai ocorrer aqui, né? O E valendo 16, nós substituímos aqui. 2 vezes 16 mais o P, que é igual a 63. Tá? Cuidado, né? Por que eu transformei aqui? Não posso colocar 4 aqui se isso aqui está em centímetros, né? Então, tem que tomar cuidado. 2 vezes 16 é 32, mais P igual a 63. Passo o 32 para lá, vai ficar 63 menos 32. E isso vai dar quanto, pessoal? Vai dar 31. Tá? Então, o P tem que valer 31. Deu para entender a ideia, pessoal? Isso aqui não é nem tanto de função, né? Mas ele dá a ideia, porque tem uma equação aqui, uma variável, ela acaba, por consequência, dando outra, então tem até uma ideia de função aí. Beleza, pessoal? Mas é legal fazer esses exercícios também, que tem um raciocínio interessante. Vamos para a última, pessoal, que é a 9, que é da SpaceX, que é muito parecida com aquela outra da SpaceX que a gente fez. Então, ele pede o seguinte, ó, na figura abaixo está representado o gráfico de uma função real do primeiro grau f de x. A expressão algébrica que define a função inversa de f de x é... Então, olha que legal, pessoal, nós já estudamos função inversa. Tá? Então, nós vamos misturar os dois conceitos. Vamos encontrar primeiro a f de x, para a gente poder fazer a inversa. Então, como que a gente vai achar a f de x? Bom, primeiro, né, é uma função do primeiro grau, sem dúvidas, porque é uma reta. Então, f de x é igual a ax mais b. Tá? Então, reta é função do primeiro grau. Primeira coisa que você vai enxergar é o valor de b, né? Que é onde a reta cruza com o eixo y. Então, nós já encontramos aqui o valor de b, que você já tem que deixar anotado. Ó. Ax mais o b, que é 1. E esse ponto aqui, né, pessoal, como a gente já fez várias vezes,
é o x valendo menos 2 e o y valendo 0, certo? Então, nós vamos fazer essa substituição aqui, ó. 0 menos 2 vezes a mais 1. Passo o 2a para o outro lado, então vai ficar 2a igual a 1. Passo o 2 dividindo, temos que o a vale meio. Então, nós já temos a função, né, pessoal? Já encontramos o a e o b, volta aqui e acha a função. F de x é igual a meio de x mais o b, que vale 1, certo? E ele quer a função inversa, ou seja, né, pessoal, aqui nós temos y igual a x dividido por 2 mais 1. E aí, como é que você acha a inversa? Você troca, né? Então, no lugar de x você coloca, no lugar de y você coloca x, e no lugar de x você coloca y, tá? E aí você isola o y. Passa esse 1 para o outro lado, né? Vai ficar x menos 1 igual a y dividido por 2. Multiplico 2, vai dar 2 vezes x menos 1, certo? E aí você faz a distributiva aqui, vai dar 2x, 2 vezes menos 1 dá menos 2, e aí nós temos aqui, na verdade, a função inversa, né? Se você quiser até fazer aquela anotação, né? F a menos 1 de x é igual a 2x menos 2, se bem que aqui até está nessa anotação aqui, então dá a alternativa C. Beleza, pessoal? Então, depois, mais tarde, né, nós faremos aí ainda o estudo da função do segundo grau, nós faremos uma lista com exercícios ainda mais difíceis do que esses, tanto de função do segundo quanto do primeiro grau. Tá bom, galera? Então é isso, pessoal. Vamos aí dando continuidade ao curso. Bom estudo a todos, tamo junto. Valeu!